O Internacional venceu, esse era o primeiro ponto. Os 3 pontos eram fundamentais, estávamos apavorados, estávamos nos aproximando da zona de rebaixamento e tínhamos muito medo disso. A tabela, ela talvez ainda não fosse tão desesperadora. O nosso problema não era esse. O nosso problema era o desempenho dentro de campo. Este era o problema. Nós estávamos apavorados com o que estávamos vendo há muito tempo. Há muito tempo. Um Internacional que não encontrava soluções, que não reagia e que não jogava nada, e que tinha todos os problemas do mundo. Nós vimos isso nos 2 primeiros jogos, que embora a gente não tenha perdido com o Ramon Dias, não identificamos avanços. Tão bom quanto ter ganho a partida de hoje é ter jogado tão bem. Senhoras e senhores, nem o mais otimista colorado imaginaria que o Internacional não fosse fazer que o Inter fosse fazer uma partida de maestria como fez hoje no Beira-Rio. O Internacional foi bem de ponta a ponta em todos os setores dentro do gramado. O Inter foi impecável. E eu vou começar aqui a discorrer para vocês todas as coisas importantes que parece o Inter ter corrigido a partir de hoje. Porque a atuação de hoje nós não víamos, talvez contra o Bahia lá na Libertadores. Estão falando de 3 meses para mais, né? O Inter hoje produziu muito do meio para frente. E a base de também ter tido defensivamente uma boa atuação está no esquema colocado em campo. Esta atuação de hoje não é uma simples recuperação de atletas individualmente, que até aconteceu. Essa recuperação de hoje tem nomes e sobrenomes, mas eu vou citar o sobrenome desta família que começou a mudar do Internacional. E este sobrenome é Dias. Botando a linguinha nos dentes porque é espanhol. Dias. Família Dias. Dedo do treinador. O 3-5-2 arrumou o time do Inter. Oh, meu Deus do céu! Mas que coisa isso! A gente fala sobre isso há tanto tempo. A família Dias teve em uma semana a coragem que o Roger não teve em 6 meses. Às vezes as coisas parecem tão óbvias, mas não tem ninguém para fazer o óbvio. Eu tenho problemas defensivos, especialmente com os meus 2 laterais, que se portam melhor ofensivamente. Eu não tenho outros laterais para colocar. O que é melhor eu fazer? Transformar os meus laterais em alas, colocar 3 zagueiros, e estes laterais têm como principal incumbência atacar e nos dão uma força aqui atrás quando o Inter é atacado, né? Mas não com toda a responsabilidade de marcação. O que eu tive em campo hoje? Eu tive 3 zagueiros atrás, um deles o exuberante Mercado. Os meus alas chegaram à linha de fundo o jogo inteiro. O primeiro gol do Inter foi uma assistência do Aguirre, o Bernabé chegou o tempo todo. E quando o Inter era atacado, seu Bernabé e o seu Aguirre se juntavam aos 3 zagueiros e o Inter se tornava intransponível contra o bom time do Botafogo. Por que não fizeram essa porra antes, cacete? Por que não fizeram isso antes? Mas vem cá, tchê. Isso é o óbvio. Isso é o óbvio. O treinador não pode ter esquema definido. O treinador tem que adequar o seu esquema aos jogadores que ele tem. Quem tem Bernabé e Aguirre tem que transformá-los em alas. Ou então tu muda, contrata outro tipo de lateral. Então só o esquema já transformou o Inter num time diferente. E aí vem o funcionamento do restante do processo. Porque o esquema é o principal ponto, mas a forma de jogar é a outra. Os tabelamentos que aconteceram do meio para frente, jogadores se encontrando com naturalidade, não tem a ver só com o esquema, tem a ver com trabalho de meio de semana, tem a ver com a competência de Ramon e Emiliano, mesmo com pouquíssimo tempo para trabalhar.
Primeiro gol do Internacional começa numa triangulação, termina num tabelamento. O segundo gol do Internacional é o Carboneiro numa roubada de bola no meio-campo, levantando a cabeça e sabendo onde o parceiro ia estar. Encontrou o Vitinho atravessando e ele, com a bola, depois teve a frieza de fazer o segundo gol. Isso é outra coisa. Jogadores do Internacional estavam hoje mais tranquilos em campo, talvez por terem percebido que o futebol voltou. Alguém brincou aqui chamando o Carboneiro de Carbogelo. Carboneiro frio, calculista. O Vitinho recebeu uma bola entrando na área para fazer o gol que ninguém conseguia mais fazer no Inter. O Borré perdeu 50 gols assim. O Vitinho levantou a cabeça, olhou para o gol e pá, botou no cantinho que o goleiro não ia defender. O Inter mais tranquilo, evoluindo o jogo no meio. A nossa abertura de meio campo hoje foi muito boa. O Thiago Maia fez uma partida exuberante. O Alan Patrick fez uma partida de maestro de novo. Aliás, essa foi uma outra característica do time do Internacional. O primeiro gol do Internacional aconteceu com o Alan Patrick de centroavante. O Alan Patrick, quando o Inter atacava, ele dava 2 passos à frente, aparecendo como elemento surpresa, porque eu tenho 2 jogadores móveis. Eu não tenho um centroavante agora. Eu tenho o Vitinho e eu tenho o Carboneiro. E a coisa funcionou muito bem, gente. A coisa funcionou muito bem. Eu peguei um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, esse Botafogo, que não conseguiu jogar. Botafogo é 4º colocado na tabela, gente. Botafogo não conseguiu jogar bola no Beira-Rio. Eles não conseguiram jogar, eles foram encaixotados pelo Internacional. Encaixotados pelo Internacional. Então o jogo de hoje tem algumas coisas que deu, de agora para frente não pode mudar. Primeiro, o esquema é o 3-5-2, ponto final. Segundo, mercado é o cara no que diz respeito a ímpeto e qualidade no sistema defensivo do Inter. Preservem esse jogador. Aliás, já renovem o contrato dele para o ano que vem. Não tira o Vitinho. Faz com esses 2 atacantes móveis. E aproveita agora, Ramon e Emiliano, esses 11, 12 dias sem futebol, para implementar com calma e com tranquilidade tudo que vocês têm para implementar. Agora, ó, respirem, respirem. Tá todo mundo mais aliviado. Trabalhem e vamos voltar. Se voltar com um futebol parecido com o de hoje, o nosso olhar sai de baixo e volta para cima, para a gente brigar por uma vaga ainda a Libertadores da América. O futebol de hoje tem condições disso. Porque nós sempre tivemos a definição de que este grupo de jogadores do Internacional não tinha qualidade para brigar contra o rebaixamento. Esse grupo de jogadores do Inter está entre, vamos lá, os 5, 6, 7 melhores do Brasil. É o lugar onde deveria estar brigando e não estava por vários motivos que nem vale agora lembrar, porque nós já falamos 500 mil vezes. Então, recuperando organização e ímpeto, esse time pode brigar por coisa melhor no campeonato. Ímpeto. Opa, o Baldasso não falou sobre isso ainda. Fala aí, Baldasso. Tu que chamava o time de bunda mole, Baldasso. Hoje, velho, tem uma bola no segundo tempo que para mim é um símbolo. O jogador do Botafogo recebe a bola na frente da área. O Thiago Maia está uns 6, 7 metros dele. No movimento do jogador de colocar o pé em cima da bola para tentar ajeitar, para chutar, o Thiago Maia veio que nem um caminhão e tirou a bola dele. Hoje nós tivemos um time com fome em campo. Com fome. Brigando por um prato de comida que a gente não via há muito tempo. Os dedos mágicos da família Dias mudaram muita coisa no Internacional hoje. Eu disse na abertura da jornada que eu não esperava que com um estalo as coisas se arrumassem no Internacional. Mas parece que por estalo as coisas se arrumaram. Hoje eu tive organização, eu tive um esquema melhor, eu tive ímpeto, eu tive evolução individual de vários jogadores. Cara, hoje para escolher o melhor em campo, a gente elegeu o Carboneiro, poderia ter eleito o Mercado, poderia ter sido o Alan Patrick, poderia ter sido o Thiago Maia, poderia ter sido o Bernabei. Homogêneo em qualidade, gigante o Internacional na partida de hoje. Será que o nosso Inter está de volta? Foi só um jogo. Mas a gente está bem animadinho de novo, né? Super Jornada Colorada KTO.